Salomão foi um monarca querido, mas sua história é complexa. A Bíblia é uma fonte completa e imparcial que não tenta ocultar as falhas de nossos heróis da fé. É desafiador pensar nos monarcas lembrados com afeto na Bíblia sem mencionar Salomão. Ele sempre será lembrado como um rei que amava a Deus profundamente. Ofertou 1000 holocaustos e buscou sabedoria, brilhando com uma compreensão excepcional que trouxe paz, encerrando as guerras, narrado em 1 Reis. Salomão demonstrou seu amor pelo Senhor ao seguir as instruções de seu pai, Davi. Além disso, ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares elevados, embora tenha ocorrido uma pequena rebelião para realizar esses rituais em lugares altos, pois este era o local mais significativo para isso. Em Gibeão, Salomão ofereceu 1000 holocaustos no altar. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho e lhe disse que fizesse um pedido. Salomão respondeu: "Demonstraste grande bondade a meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e reto de coração. Continuaste essa bondade ao dar-lhe um filho para ocupar seu trono. Agora, Senhor, fizeste teu servo rei em lugar de meu pai Davi, mas sou ainda muito jovem e inexperiente. Estou no meio de um povo tão vasto que não pode ser contado. Portanto, dá a teu servo um coração compreensivo para governar teu povo e para discernir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo?" O Senhor ficou satisfeito com o pedido de Salomão e respondeu: "Já que pediste sabedoria e discernimento, e não riquezas, longa vida ou a derrota de teus inimigos, concedo-te a sabedoria que pediste." Cumprindo a promessa do Senhor, Salomão foi agraciado com uma sabedoria extraordinária que o tornou único em sua época e em gerações futuras. Além disso, recebeu riqueza e honra inigualáveis entre os reis, desde que permanecesse obediente às instruções divinas, observando os decretos e mandamentos como seu pai, Davi. Como bênção adicional, desfrutaria de uma longa vida se mantivesse essa fidelidade. Salomão se tornou famoso por sua sabedoria, e suas contribuições literárias na Bíblia são notáveis. Ele é o autor de renomados livros como Eclesiastes, Cantares de Salomão e Provérbios, que são repletos de sabedoria. Nesses textos, Salomão compartilhou palavras sábias, citações, canções e provérbios que ainda são profundamente apreciados hoje em dia. Exemplos notáveis dessas pérolas de sabedoria incluem Provérbios 5, versículos 1 e 2, onde ele exorta a prestar atenção à sabedoria, Provérbios 9, versículo 10, que declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e Eclesiastes 3, versículos de 1 a 11, que fala sobre o tempo apropriado para todas as coisas e a eternidade no coração humano. Salomão era um homem sábio, cuja sabedoria é eternamente relevante, tornando-o digno de admiração por muitos. Pessoas de todos os cantos, tanto distantes quanto próximos, vinham em busca da sabedoria, riqueza e conselhos de Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar sobre a fama de Salomão, ela decidiu fazer a jornada até Jerusalém para verificar as histórias que circulavam sobre sua notável sabedoria e sua relação com o Senhor. A reputação de Salomão e sua conexão com Deus chegaram até os ouvidos da rainha de Sabá, levando-a a viajar com uma grande caravana de camelos carregados de especiarias, vastas quantidades de ouro e pedras preciosas. Ao encontrar-se com Salomão, ela apresentou a ele uma série de desafios e perguntas difíceis. No entanto, Salomão prontamente respondeu a todas as suas perguntas, demonstrando a amplitude de sua sabedoria. Nenhum questionamento apresentado pela rainha de Sabá era tão intrincado que o rei não pudesse explicar. Impressionada, a rainha de Sabá ficou maravilhada com a sabedoria de Salomão, o esplendor de seu palácio, a opulência de sua mesa, a organização de sua corte, a excelência de seus servos e até mesmo os rituais de adoração e sacrifícios em sua presença. As palavras da rainha de Sabá revelaram sua profunda admiração por Salomão e seu espanto diante de sua sabedoria e riqueza. Ela expressou: "As notícias que ouvi em meu próprio país sobre suas conquistas e sua sabedoria são verdadeiras, mas eu não acreditava até vir e ver com meus próprios olhos. Na verdade, nem a metade me contaram sobre sua sabedoria e riqueza." A rainha de Sabá reconheceu a felicidade do povo de Salomão e seus oficiais por terem a oportunidade de estar diante dele,
ouvindo sua sabedoria. Ela atribuiu todo esse sucesso ao amor eterno do Senhor a Israel e agradeceu ao Senhor, Deus de Salomão, por tê-lo colocado no trono de Israel. Como sinal de seu respeito e gratidão, a rainha de Sabá presenteou Salomão com 120 talentos de ouro, quantidades generosas de especiarias e pedras preciosas. Nunca antes havia sido trazida uma oferta tão esplêndida de especiarias como a que a rainha de Sabá ofereceu a Salomão. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir e um rico carregamento de madeira de cedro, a qual Salomão usou para construir sustentáculos para o templo do Senhor e para o palácio real, além de criar harpas e alaúdes para músicos. Essa quantidade de madeira de cedro importada nunca havia sido vista antes. Salomão não só atendeu a todos os desejos e pedidos da rainha de Sabá, mas também a superou, além do que ele já havia dado generosamente como parte de sua realeza. Após sua visita, a rainha de Sabá retornou com sua comitiva para seu próprio país, impressionada com a riqueza e a sabedoria de Salomão. Anualmente, o ouro fluía para Salomão em uma quantidade substancial, totalizando 666 talentos, sem contar as receitas dos mercadores, comerciantes, reis árabes e governadores dos territórios. Salomão também demonstrou sua opulência e poder ao fabricar 200 grandes escudos de ouro maciço, cada um contendo 600 talentos de ouro. Adicionalmente, ele produziu 300 pequenos escudos de ouro, pesando 3 quilogramas de ouro cada um. Esses escudos eram exibidos no Palácio da Floresta do Líbano. Outra prova de sua grandiosidade era um suntuoso trono, todo revestido de marfim e coberto com ouro fino. No entanto, alguns aspectos de sua vida, como seu casamento com 700 mulheres, levantam questões menos justas e desagradáveis em relação ao rei Salomão. Salomão se envolveu com mulheres estrangeiras de nações sobre as quais o Senhor havia advertido os israelitas a não se unirem em casamento, pois isso poderia levar à adoração de seus deuses. No entanto, Salomão ignorou essas advertências e se apegou a essas mulheres em amor, resultando em um coração dividido. Seu coração não permanecia totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como o de seu pai, Davi. Salomão acabou seguindo as deidades dos povos estrangeiros, incluindo Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o deus detestável dos Amonitas. Ele fez o que era mal para os olhos do Senhor e não foi totalmente fiel a Deus, ao contrário de seu pai, Davi. Para piorar, Salomão construiu lugares altos para esses deuses abomináveis de Moabe e dos Amonitas, indo contra as proibições do Senhor. Isso incluiu o acompanhamento de suas esposas estrangeiras em rituais que envolviam a queima de incenso e a oferta de sacrifícios a esses deuses. Toda essa ação levou à ira do Senhor, pois Salomão havia se desviado do Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora o Senhor tivesse explicitamente proibido Salomão de seguir outros deuses, ele optou por ignorar essas proibições, o que resultou em consequências negativas para seu reinado. A desobediência de Salomão às instruções do Senhor levou a consequências severas. O Senhor declarou a Salomão que, devido à sua atitude e à quebra da aliança e dos mandamentos, arrancaria o reino de suas mãos e o entregaria a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, o Senhor decidiu não fazer isso durante a vida de Salomão. Em vez disso, o reino seria retirado de seu filho, embora uma tribo fosse preservada para ele, em consideração a Davi e a cidade de Jerusalém, que o Senhor escolhera. Nessa época, Jeroboão era um homem destacado, e Salomão, observando a competência e a habilidade de Jeroboão em seu trabalho, o nomeou para liderar toda a força de trabalho das tribos de José. Enquanto Jeroboão estava deixando Jerusalém, o profeta Aías, de Silo, o encontrou no caminho, vestindo um manto novo. Os dois estavam prestes a ter um encontro significativo que teria implicações na história do reino de Israel. O encontro de Jeroboão com o profeta Aías aconteceu em um local isolado no campo. O profeta rasgou seu manto novo em 12 pedaços e entregou a Jeroboão 10 deles, simbolizando o que o Senhor havia revelado. Aías então proclamou as palavras do Senhor, afirmando que Deus tiraria o reino das mãos de Salomão e daria a Jeroboão 10 tribos.
A razão para essa mudança de liderança era o fato de que Salomão havia se desviado do caminho da obediência a Deus, não fazendo o que era correto aos olhos do Senhor, e negligenciando a guarda de seus decretos e leis. Como resultado, o Senhor estava determinado a transferir o reino de Salomão para Jeroboão. Apesar de Deus decidir retirar parte do reino das mãos de Salomão, ele não tomaria todo o reino. A razão para isso era o amor que Deus tinha por Davi, o pai de Salomão, que ele escolheu e que obedeceu aos mandamentos e decretos divinos. O Senhor havia feito de Salomão um governante durante toda a sua vida em consideração a Davi. Após a morte de Salomão, que um dia liderou com amor as 12 tribos de Israel, restou apenas uma tribo como seu legado. Sua vida nos ensina que mesmo o herói mais celebrado possui fraquezas que precisam ser enfrentadas. Isso nos lembra da importância de lidar com nossas próprias fraquezas e desafios. Espero que isso ajude a um bom entendimento sobre o assunto. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal para continuarmos fazendo mais conteúdos. Obrigado.